Saudação de paz para você, bem-vindos para mais um vídeo aqui em meu canal. Eu sou Evandro Moretti, comentando hoje mais um tema da fé cristã com bom senso, falando sobre o evangelho fora da caixinha religiosa. E hoje eu vou comentar sobre o pecado de morte e a respeito dessa abordagem na CCB, Congregação Cristã no Brasil, porque as pessoas que me fizeram essa pergunta, elas são frequentadoras dessa denominação e lá aprenderam há um bom tempo que o pecado de morte é o adultério. Bom, o que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Essa palavra pecado que é para a morte aparece lá em 1 João, capítulo 5, versículo 17, onde somos aconselhados que quando verificarmos que um irmão está no pecado de morte, nem precisamos orar mais por ele, né? Mas se não for pecado de morte, então ainda há esperança para orar por ele, para encaminhá-lo, tá? O que é o pecado de morte? Será que é o adultério, né? Primeiramente, eu gostaria de dizer, né, que graças a Deus muita gente da CCB tem aberto os seus olhos, né? E até mesmo há possibilidade de mudanças sobre esses antigos paradigmas, né? Que na verdade não são do Evangelho. Então, eu tenho conversado com membros de lá, né, que têm mostrado uma certa preocupação em fazer rupturas com conceitos que ferem o seu próximo, né? E um desses conceitos é essa questão do pecado de morte. Só que ali mesmo existe uma certa resistência, né? Existem dentro da CCB pessoas que querem que tudo continue como está, né? Então as regras continuem como está e até mesmo esta regra do pecado que é para a morte, tá? É interessante a gente saber que toda religião, tá, tem pessoas boas de Deus e o oposto também é verdade. Existe gente muito fanática e essas pessoas fanáticas são as que mais resistem, tá, a simplicidade da graça. Tá? Isso tem em todo lugar. A gente sabe que a CCB é uma denominação que no Brasil tem milhões de pessoas, né, milhares de pessoas. Aparece aí como a segunda denominação pentecostal mais grande do Brasil. A gente sabe que tem pessoas lá que lutam por aquilo que é bom, por aquilo que é justo, como existe também na Assembleia, na Quadrangular, né, e preferem continuar ali. Né? Outros já decidiram, né, e saíram. Eu tenho conversado com muitas pessoas que saíram da CCB e têm dito para mim, ó, não tem como lutar, não tem como a gente esperar mudanças, porque mesmo que alguns queiram mudanças para melhor, existem aqueles que são fechados com as regras que estão lá há muitos anos, né? Então eu tenho conversado com pessoas que não querem, por exemplo, que continue essa regra de mulher só poder tocar órgão, né? Não podem tocar outros instrumentos, né? E alguns querem que isso seja revertido, né? Porém, né, mesmo que essa mudança aconteça de fato, alguns dizem que está perto de acontecer, outros dizem que já está acontecendo, mas existem aqueles que não querem que essa mudança aconteça. Esse é um dos exemplos. Outro exemplo é a questão do batismo, né? Alguns querem que pessoas de outras denominações, quando chegarem na CCB, sejam rebatizados, né? Porque segundo eles, a fórmula batismal deles é mais salvífica do que as outras, né? Embora tem irmãos dentro da CCB que não concordem com essa regra e acreditem que o batismo verdadeiro não tem nada a ver com esse mergulho, e sim com uma condição do coração. Então tem gente lá que pensa fora da caixa, né? Em compensação, tem uns que querem manter todo tipo de regra, mesmo sabendo que não são do Evangelho. A própria questão do véu, por exemplo, né? Tem gente que briga pela questão do véu, dizendo que mulher que ora sem véu não está agradando a Deus. E nós sabemos muito bem que o texto de 1 Coríntios foi uma urgência, tá? Uma solução de urgência que Paulo tomou, tá? Numa cidade chamada Corinto, em outras cidades não há essa ordem de Paulo, né? Porque ali em Corinto uma mulher sem véu mostrava que estava descomprometida e corria perigo. Aí eles usam naquele texto, né? Olha, mas está escrito aqui em 1 Coríntios capítulo 11 que as mulheres devem usar o véu como sinal de poderio por causa dos anjos. O que eles não sabem é que isso era um conceito do mundo antigo, tá? Relacionado ao mesmo problema que eu falei para vocês. Ou seja,
mulheres descomprometidas, né? Isso remetendo a Gênesis capítulo 6 e também a um livro chamado o livro de Enoque. Tá? Então Gênesis capítulo 6 e o livro de Enoque são conectados nesse assunto. Tá? E o livro de Enoque era bem respeitado. E o que acontece? No livro de Enoque tem uma passagem, bem como em Gênesis capítulo 6, onde está escrito que mulheres descomprometidas foram abordadas por anjos. Né? Então Paulo estava fazendo alusão a esse texto, né? Que em Corinto as mulheres não ficassem ali mostrando que eram descomprometidas, que colocassem um véu em suas cabeças, a fim de não serem abordadas, né? De forma aí até violenta. É isso, o assunto é sobre isso. Era um cuidado de Paulo acerca das irmãs ali na cidade de Corinto, que era uma cidade muito perigosa. Não é uma regra para todos os tempos. Tá? Tem muita gente da CCB que sabe disso, mas tem gente que pega esse texto e coloca como se fosse algo em que eles obedeçam e os outros não obedecem, e por conta disso os outros estão em rebeldias com Deus, e enquanto o membro da CCB está um pouco mais próximo da divindade. Tudo isso, tá? Graças a Deus, está caindo por terra na mente de muitas pessoas de lá. Alguns não aguentam mais ficar lá e saem, né? Outros realmente continuam, mas não acreditam em mais nada disso. Aí tem suas famílias lá, o seu vozinho, sua vozinha, sua mãezinha, né? Vão lá, se reúnem com eles, mas não estão mais com a mente fechada. Mas existem aqueles que estão com a mente fechada. E o pecado, o tal, né, a tal doutrina do pecado de morte, que é ensinada dentro da CCB, em muitas ainda, e outras não, em outras anciãos, né, que são o líder máximo dentro de uma igreja local da congregação, é o ancião. Né? Muitos já nem tocam mais nesse assunto, tá? Mas em muitas, que são aqueles que carregam um pouco mais do tradicionalismo dessa denominação, ainda insistem nesse negócio, dizendo que o pecado de morte é o adultério. Bom, não é. Não tem nada a ver. Tá? O pecado que é para a morte, que está escrito lá em 1 João capítulo 5, versículo 17, é uma deliberação, tá? Insistente de alguém em continuar no mal. Não é o pecado da ignorância, não é o pecado do tesão, tá? De homens ou mulheres que cometem o erro, né? De traírem seus cônjuges. Né? Isso não deixa de ser errado. É uma obra carnal, que prejudica pessoas, que fere pessoas, mas não é pecado para a morte. Tá? O pecado para a morte, que é analisado no contexto geral das Escrituras, é uma deliberação insistente no mal. Tá? Seria o mesmo que um irmão partir para o crime, né? E afetar os seus semelhantes e, em uma decisão contínua, tá? Permanecer nisso. Não sendo por loucura, não sendo por problemas psíquicos, mas por pura maldade. Isso é o pecado para a morte. É uma insistência. Tá? Não tem nada a ver com adultério, nunca teve. E se fosse o adultério, então Deus errou ao perdoar Davi. Porque Davi cometeu pecado e ainda um assassinato. Tá? Ele mandou matar. E foi perdoado no Antigo Testamento. Tá? Então, Deus apresentou um crescimento em graça e não uma diminuição. Então, definitivamente, o pecado que é para a morte não é o adultério, né? E sim uma insistência no mal de alguém que ele decidiu abandonar tudo que é graça, tá? E insistir nisso. E isso o autor da carta diz, olha, então por essa pessoa, entrega nas mãos de Deus. Né? Agora, se for qualquer outro tipo de erro, né, que uma pessoa esteja cometendo, seja adultério, seja ignorância, seja, vamos dizer assim, um branco na consciência, né, que é aquele momento em que a pessoa comete um erro porque nitidamente está fora de si, e acode essa pessoa, ajude essa pessoa, né, a encontrar o caminho da vida. Mas se você perceber, então não é um ato isolado, mas é uma sequência. Se você perceber que esse irmão ou essa irmã, ela não quer mais o bem em uma decisão insistente, então não adianta insistir com ela, entrega nas mãos de Deus em oração
e ponto final. Muita gente da CCB já sofreu, porque em um deslize emocional cometeu adultério, ou aquilo que eles chamam de fornicação, né? E o que acontece? Foram discriminados para todo sempre, tá? Eu converso com gente de lá, e eu sei que isso tem acontecido desde muito tempo. E diminuiu de um tempo para cá, graças a Deus, né? Mas ainda tem aqueles que querem manter a tradição e insistem dizendo que quem adulterou não tem mais perdão de Deus. É mentira, tem perdão de Deus, tá? Agora, não é bom adulterar, tá? Não é bom. E quem é da luz não vai trair o seu próximo. Se o casamento, embora a gente saiba que o divórcio para o cristão deve ser o último do último recurso, tá? A gente sabe que, se for o caso de trair, que antes disso você rompa o seu matrimônio, tá? Porque traição é mal, faz mal, tá? Mas não é um pecado em que Deus olhe para a pessoa e diga: agora você vai para o inferno porque você não tem mais salvação, você não tem mais perdão. E é isso que muitos dentro da CCB ouviram por muitos e muitos anos. Eu tive um vizinho, tá? Eu tive um vizinho que uma vez parou em frente da CCB chorando. Eu perguntei o que está acontecendo. Ele disse: eu gostaria de estar ali, mas eu não posso mais porque eu transei antes do casamento. Então eu perdi minha salvação. Olha a consciência. E nunca mais voltou, porque na cabeça dele ele está perdido. Ok? Definitivamente esse conceito tem que ser mudado, porque é um conceito que faz mal às pessoas. Graças a Deus, nas mentes que esse conceito já não tem mais efeito, mas em muitas pessoas ainda, tá? Esse conceito, essa regra que não tem nada a ver com o evangelho, ainda tem sentido. E é uma pena, ok? Então, vamos em frente com o evangelho de Jesus, porque a bandeira de Jesus não é a CCB, nem a Assembleia, nem a Quadrangular, nem a Testemunha de Jeová, e tudo nessas denominações que não é evangelho. Simplesmente você tem a liberdade de dizer: não, isso não é graça. E ficar em paz quanto a isso, ok? Gratidão pela atenção, um grande abraço. Você que ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva. Você que ainda não curtiu este vídeo, eu peço que você já deixe o seu like. Isso é fundamental, que você, ao começar a assistir os nossos vídeos, já deixe o seu like, tá? Porque isso faz com que o algoritmo do YouTube mande esse vídeo para muitas pessoas.